Nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos Meus irmãos e estudantes, todos sintam-se acolhidas nessa celebração. Hoje conversão de São Paulo, precisa de um tempo comum, mas o Estado, a cidade de São Paulo, a Diocese de São Paulo, celebramos hoje aqui a conversão do apóstolo Paulo. É a mensagem da nossa cidade também, nessa cidade tão marcada pela desigualdade, tão marcada pelo avanço do mercado imobiliário, da especulação imobiliária. Nunca se construiu tanta casa e nunca teve tanta gente sem ter humano. É uma contradição difícil de entender. Por que se constrói tanto a especulação, a investimento e as nossas cidades acabam sendo governadas pela especulação imobiliária, pelo mercado imobiliário. Eu sei que toda vez que ele fala isso e mostra isso, atrai muita ira e muita incompreensão. Mas é que todos nós vemos todos os dias.
a cidade fundada por um grupo de jesuítas, como Franco Cheiro, Manuel Pai. Não podia imaginar que seria uma cidade tão desigual, onde a população de situação de rua aumenta num ritmo assustador. E onde as respostas são extremamente inadequadas, não há respostas que ajudem essas pessoas a superar, porque a lógica de verdade e verdade é a moradia, é o mercado, e não o direito à dignidade. E nós, nessa celebração, estamos pensados em nossa cidade, pelo governo, e estarmos convictos das dificuldades que temos que enfrentar. Hoje também é um dia em que se encontram muitas pessoas na luta contra a ansiedade. Então, agradeço por a presença de todo o Ministério da Saúde e desejo que o senhor Ministro da Saúde está aqui conosco. A presidência do Ministério da Saúde e todos os servidores da saúde e todos que lutam contra a ansiedade. O Brasil é um dos países onde a ansiedade é altíssima. Em números absolutos, segundo país do mundo tem ansiedade. É uma doença que pode ser tratada e pode a pessoa ter a vida normal, do trabalho, a vida social, mas que é tão discriminado e com preconceito, mesmo cuidando de nós, chamando de ansiedade e não nos chamarem ansiedade direta, mas hoje mesmo chamando de ansiedade, se busca invisibilizar as pessoas conseguiram e os cuidados. Não se fala disso. Não se fala disso. E não se sabe o que fazer. E muitas vezes as pessoas são rejeitadas, como até pouco tempo atrás, inclusive os filhos das pessoas portuguesas e outros territórios acabavam sendo separados do seu grupo familiar. Então, nós temos que estar atentos, depois vamos um texto que fala sobre isso, e também debates coletivos e pelos informações. Na era do fake news, nós precisamos ter as informações corretas. E quando a equipe do Ministério da Saúde está aqui conosco, também trabalhando, convivendo e luta contra os seguintes e pelos direitos das pessoas acometidas pelos seguintes. E que é bastante claro, combater a ansiedade não é combater as pessoas. Como todas as outras questões. E lembrei também hoje, e também talvez candidato à saúde mental. E ter saúde mental nós estamos muito mal. Nós falando muito da questão do uso de drogas ilícitas numa sociedade empobrecida com drogas lícitas. E empobrecida pela droga da mentira, pela droga da injustiça, pela droga da desigualdade, pela droga do pensamento neoliberal que nos atinge. E a nossa lógica passa a ser a lógica do individualismo, a lógica do lucro, da carne, da meritocracia.
esse sistema que nós vivemos, o capitalismo neoliberal, iniciado pelo Francisco, que aplicou o Napoleão XIV, é homicídio. E começa marcando pelos distúrbios, pelo sofrimento, uma pessoa que não consegue. E o documento do Napoleão, que foi pouco divulgado, que o SP, de todos os ministros da República, que deve do SP. Eu não sei se o presidente da República já deu, mas ele não está presente para ele. O que o Paulo escreve no SP, hoje, 3 partidos de esquerda têm coragem de escrever e de dizer. Esse sistema é homicida, mata e causa sofrimento mental. Causa sofrimento mental. O sofrimento mental atinge a todos e não conseguimos viver numa sociedade tão competitiva, tão meritocrática, tão desigual e, como diz o relatório do Oxfam, a desigualdade mais. A desigualdade. O valor da nossa cidade, São Paulo, e nós vamos ouvir um trecho do Evangelho de Marcos, dizendo que nós, se formos seguidores de Jesus, não seremos envenenados. Porque a ideologia dominante significa que é os índices seguidores. E quando nós rompemos isso, somos feridos e atingidos. E nós temos a coragem do amor de Deus. Irmãs e irmãos, hoje nos reunimos para cantar o louvor a Deus e o novo coração do apóstolo Paulo. Veja, o mundo precisou do Senhor. Converteu-se do Deus da volta, formando comunidades, e dando para a igreja um testemunho de fidelidade e amor incondicional. Igreja de São Paulo, essa coisa, o sustentar a obra e utilização o Senhor Jesus, que nos convida a mesmo da palavra que nos inspira, nos chama a seguir o seu livro. Reconheçamos perfeitamente e envolvemos com confiança a misericórdia do Pai. Se eu pudesse, estamos juntos, eu preciso esperar quem sabemos que palavras atitudes omissões podem apontar minha vontade tão grande sem vontade estou de vontade tenho vontade você sem vontade estou de
Deus sempre poderoso, tem compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, Cristo, todos os povos, pela bênção do povo do Paulo, concedei que celebremos sobre a sua conversão, caminhada para vós, seguindo o seu exemplo e celebrando testemunhas da vossa verdade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho de Deus, e com todos viverá na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Seguindo o exemplo de São Paulo, busquemos ver os acontecimentos da vida, da história, a luta da palavra do Senhor agora nos oferece. Escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: eu sou judeu, nascido em Tarso, nascido em Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como fui discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o vigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje conosco. Persegui até a morte, os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres, e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas, do sumo sacerdote e todos os seus anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco.
fui para lá e de prender eles que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou sobre mim. Aí, eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: o que devo fazer, Senhor? O Senhor respondeu: levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não pude enxergar por causa daquilo que era luz, peguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel a Deus, com boa reputação, com todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e me disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude ver. Ele então me disse: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquele que viste eu viste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te e segue o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele, palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu always don't say no, that's gente. All the stories that pois foi seu amor a sempre e te mudou a respeitar você e te mudou a respeitar você. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Antigos irmãos, o tempo está abreviado. Então, boa noite, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. E os que choram, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não estivessem alegres. E os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam o mundo, como se ele não estivesse gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Convidei uma lista conosco. Jesus Cristo, ser glorificado. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e discípulos. E ele dele, e anunciaram que fizeram tudo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que conhecem para aqueles que creem estão esses. Eles usarão depois de nome, falarão novas línguas, se pegarem e serpentes, ouvirem que os primeiros local, não estará mal para alguém. Quando puserem as mãos sobre os doentes, eles estarão curados. Palavra da salvação. Vamos já fizemos hoje aqui na cidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo, se celebra a liturgia da Convenção de São Paulo. Esse grande apóstolo que nós ouvimos praticamente o ano todo as suas cartas, as epístolas, escritas por Paulo para as comunidades cristãs. A vida de Paulo foi uma vida extremamente conflitiva, extremamente desafiadora. Às vezes nós podemos olhar para a figura de Paulo e achar que era uma pessoa que vivia muito tranquilo e tem uma grande audiência escrevendo muita coisa. O Paulo passou por muitos desafios e por muitas dificuldades. E aproveitou esse seu encontro misterioso com Jesus, que foi transformador da sua maneira de ver, da sua maneira de perceber a verdade e de complementar, aprendendo principalmente o povo que é importante para a nossa vida, o amor de Deus para todos. No adiante, o amor de Deus não há privilegiados nem títulos. O amor de Deus é para todos. E é graça, é gratuita. Ninguém compra o amor de Deus. Porque o amor de Deus não está à venda. O amor de Deus é graça, é gratuidade para todos. E para nós é difícil entender isso. Porque nós gostaríamos de dizer para Deus, não só esses aqui que eu gosto. Quem eu não gosto, porque eu compartilho, ou não preciso, esses aqui não. Deus ama a todos. E nos ama, porque somos filhos de suas filhas, e para que amaremos também. O amor de Deus por nós não é um privilégio.
não é para destruir beleza, mas para destruir bom e amor. E uma sociedade marcada por tantas divisões, por tanta pluralidade, por tanto radicalismo, é difícil pensar como amar, o que amar. O amor é conflitivo. Amar numa sociedade individual gera conflito, porque amar os pobres, defender os fracos e salvar os abandonados é inaceitável essa lógica. Essa lógica é uma lógica que privilegia, que apoia quem tem mérito. Deus não olha para os nossos méritos, mas para as nossas necessidades. Nos ama não porque nós merecemos, mas porque precisamos e necessitamos do seu amor. O amor de Deus por nós não é feito, nem uma frase. É terapia, que humaniza, que transforma, que nos faz caminhar. Essa leitura que nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, duas vezes é dito de maneira imperativa: levanta-te. Isto é, não fiquemos parados, estáticos, diante do ódio, diante da maldade, diante da injustiça. E às vezes são pequenos gestos que geram e que causam tanto ódio. Tanta gente diz para mim, cada vez vai ser mais difícil eu não entregado pronto para os moradores de rua. E irrita muito quem está nos apartamentos, nos prédios, e quem está no trânsito. E a gente ouviu agora faz pouco tempo uma pessoa que pediu uma frase bíblica, inclusive de Paulo, e tira do contexto, e nós temos repetido muito isso. O texto fora do contexto vira para o texto. E aí você faz o que você quer. E esse é o livro que vereador, deputado, dizendo que quem não trabalha não vai morrer. Por isso, não tem comida para os moradores de rua. Porque, como eles não trabalham, eles não devem comer. É usar uma frase de Paulo de maneira perversa, de maneira cruel, de homofobia, de ódio. Paulo está dizendo isso na carta aos Tessalonicenses, contextualizado de que eles esperavam os filhos feitos. Eles esperavam, e Paulo fala também do texto que nós lemos hoje, naquela época, eles esperavam que Jesus ia voltar logo. E alguns disseram, nossa, ele vai voltar logo para minha condição. Não vou fazer nada. Por isso que Paulo vai dizer, quem não trabalhar, não deve comer. Isso não tinha capitalismo para eliminar a pobreza de Paulo. Ele não pensava como os empresários e como muitos políticos hoje pensam que privar as pessoas dos seus direitos fundamentais é saudável, é bíblico, é usar a religião para fazer maldade e privar as pessoas daquilo que é fundamental na saúde. A pessoa se alimenta não só porque como muitos que vêm comer todo dia e tem que fazer regime e não comer muito uma coisa ou comer outra. Pensar em usar esse peso uma técnica para quem não tem o que comer. Para quem é privado
inclusive nas possibilidades de acessar ao trabalho. Muitas vezes, dentro desse sistema do trabalho de algumas pessoas, e agora a igreja falando com uma médica, ela está aqui, a doutora Ana, que trabalha no Rio de Janeiro, e ela está nos explicando que durante o carnaval ela fica no posto de saúde atendendo as pessoas. 12 horas atendendo as pessoas que estão exauridas, principalmente da limpeza pública. Desidratados, exauridos. O trabalho não é possível. Isso já nos ensinou o Papa João Paulo II, nas princípios da Lógica César, e quando ele retoma o ensinamento de Leão XIII na Regra do Vale, o trabalho não é castigo. Não podemos ver o trabalho como castigo. E o Papa João Paulo II propõe o trabalho como realização humana das possibilidades. Porque mesmo os índices oficiais dizem que o desemprego aumentou, a pesquisa do emprego e desemprego é feita onde? E é feita muitas vezes com critérios que concorde na parte da população que a pesquisa é feita e não tem duração. De quanto tempo a pessoa está desempregada? Alguns que estão na rua estão desempregados há tanto tempo que já não conseguem mais entender a estrutura do trabalho. E é fácil nós dizermos, vai trabalhar, seus vagabundos. Fica alimentando esse bando de gente que não tem o que fazer. E com a inteligência artificial, cada vez mais pessoas desocupadas. Inclusive, isso é algo que está acompanhando, e tem gente que está fazendo consulta médica pela inteligência artificial. E acho que isso precisa ser normalizado. Então, eu vejo pessoas que pegam os exames, já me vejo levar o médico, conta da inteligência artificial. E a inteligência artificial responde. Daqui a pouco, já tem a medicina. A distância, nós vamos ter, daqui a um tempo, a medicina na inteligência artificial. O mundo que nós estamos vivendo é isso que diz no Evangelho hoje. A gente gosta de tornar o Evangelho de hoje tudo menos o que é. Quando começa já dizendo, Jesus se manifestou aos 11, para 12, como purificado só 11. É um traído. Então começa aí um conflito. E diz, íntimo todo mundo, pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é a boa notícia. Nós não podemos confundir o Evangelho com anunciar a religião. Anunciar o Evangelho é vida para todos e a boa notícia para todos. E a partir dos mais pobres, por isso Paulo tem que ser claro dos políticos. Deus escolheu o que é pobre, o fraco, para confundir o que é forte. Mas nós não acreditamos nisso. Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte. Essa é a escolha de Deus. Deus nunca escolhe a força. Deus nunca vai patrocinar o ICE, uma polícia para buscar interesses. Nunca. Deus nunca vai mandar punir ninguém. A insistência de Deus é o amor, é o caminho mais difícil.
O amor é o caminho mais difícil. E é esse o caminho que Deus escolhe. Deus não escolhe possibilidades. E nos impede a termos coragem, como diz aqui. For batizado e será salvo. Salvo de quê? Salvo do egoísmo, salvo do individualismo, salvo de estarmos fechados em nós mesmos. Acreditar em ser batizado é morrer para viver. É aceitar o caminho da cruz. É seguir o caminho de Jesus. O caminho difícil, desafiador, mas o único caminho que nos livra de toda forma de violência, de maldade, de injustiça, de tudo aquilo que fabrica aquilo que destrói a vida. Por isso que quem não querer e não seguir será condenado ao isolamento, à solidão, à alegria de fazer o mal, à alegria de se vingar. Isso não traz alegria nenhuma. Isso tudo é falso. E é a mentira do demônio. O demônio é aquele que divide. É aquele que não aceita reconhecer que o outro não tem sido igual a mim. E cada um tem a sua originalidade. Muitas pessoas referem que diz são carnais, recentemente canonizados, mas não é por ser o que ele diz. Ninguém é fotocópia. Ninguém é fotocópia. E ninguém tem que ser só do jeito que eu gosto, e só do jeito que eu quero. Aceitar o outro é não tomar o veneno mortal do egoísmo, do egocentrismo, de querer ser o centro do mundo. Esse veneno que nos ingere diariamente e nós nos deixamos envenenar. Eu gosto de lembrar aquele escritor, filósofo, que diz: se quiser primeiro, não tome. Aí eu perguntei para ele: por que você sabe isso? Mas nós somos injetado nós veneno todo dia. Veneno do ódio, veneno da discriminação, veneno do preconceito, a maldade que está historicamente considerada uma desigualdade que nós vivemos e que nós analisamos. E diz aqui uma parte final da é isso. E Jesus nos põe. E a gente luta muito para dizer que o ministro está sabendo de tanta coisa. E que a gente precisa ter resposta de saúde de tantas coisas. Tem que cuidar dos doentes. Mas nós temos que aumentar, consumir, identificar a nossa sociedade como uma doença. Isso é impor as mãos. A mão quando é imposta nunca é fechada. Sempre aberta. Ninguém põe a mão fechada. Sempre se põe a mão aberta. Isso é muito claro para nós. Uma sociedade de mão aberta. De mãos abertas. Não fechadas. Nós dizemos que quando há muito egoísmo, a gente diz que aquela pessoa com mão fechada. Impor as mãos para curar os doentes da fome, da ansiedade, os doentes de sofrimento mental, os doentes de tanta doença complicada, até quando a gente diz as pessoas que são dependentes físicas
a nossa sociedade dependente de se a gente perguntar sobre quanta gente toma o seu ritmo, ou toma remédio para dormir, é droga também. Mas nós discriminamos os que usam a droga ilícita e queremos experimentá-los ilícitos. E não percebemos que nós estamos viciados no egoísmo, na indiferença, no ódio, na violência. Celebrar hoje de Paulo é celebrar essa força de ter coragem de enfrentar. Não é fácil. É difícil. E nós vamos saber, como Paulo, que diz que naufraguei, o Paulo foi apedrejado, o Paulo foi linchado, o Paulo foi preso, o Paulo foi escravo, o Paulo foi decapitado. O amor, muitas vezes, o amor, especialmente numa sociedade desigual, aos mais pobres, é sancionado, é castigado. Por isso, a cruz de Jesus é a nossa luz. Não tem medo, meus irmãos. Hoje, eu presidente da nossa ele só ele. Irmãos e irmãs, desde que estamos celebrando a conversão de São Paulo, patrono da nossa igreja local, o povo santo de Deus, reunido para o louvor e para o Brasil, devemos ocupar os nossos queridos. Mas, a mais adicionada do vosso apóstolo Paulo. O CD de São Paulo anunciava que o Evangelho certificar e explicar o apóstolo a todos os habitantes dessa cidade. Mas o apóstolo Paulo as comunidades agrícolas da igreja na fé ao seu serviço, aos príncipes auxiliares, presbíteros, diáconos, e a todas as coisas vivas e missionárias de nossa arquidiocese. Foram para vocês e abençoar nossa cidade. Mas também tiveste o apóstolo Paulo, ser fiel ao Evangelho,
fortalecer as principais calhados, decanados, paróquias, comunidades eclesiais, movimentos, associações e grupos de evangelização. A evolução da vida. Fortalecer espiritual a nossa igreja e assessorar a nossa cidade. O mesmo espírito missionário do apóstolo Paulo, São José de Mesquita, demais jesuítas, fundaram a cidade a qual 172 anos. Estive em Luz, da escolas, com orientação, dai-nos permanecer fiéis às nossas origens, e jamais abandonar a missão dos confiados. Fortalecer espiritual a nossa igreja e abençoar a nossa cidade. Pai Santo, vós que guiaste o apóstolo Paulo no caminho da paz. Concedei vossa luz aos líderes políticos do nosso Estado e município, assim como todos os servidores públicos, para que colaborem na construção de uma cidade justa e humana para todos. Fortalecer espiritual a nossa igreja e abençoar a nossa cidade. Com todos os que estão aqui, cada um faça seu pedido, apresente a sua vida, suas necessidades. Pedimos por todos os doentes, idosos, por todos os que têm consigo. Pedimos por todos os que têm as crianças para que sejam cuidados, com todo carinho, com todo respeito, que todos os seus direitos sejam respeitados. Pedimos pela saúde cultural, direito cultural, Alice, Ricardo, Margarida, Edu, Beatriz, Maria, Marinense, Francisco, Deus Francisco, Paulo de Marqueiro, Garcia, Vitório, Mário, Maria Saita, Iliar, Luiz Henrique, Luiz Deus Santos, Elma, Wilson, Miguel, e Camargo, o Deus, o irmão do Mundos, o Pedro Guiarte, o Lina, o Brasil, e todos os falecidos das nossas famílias e da nossa comunidade. Atendei, Pai glorioso, a súplica do nosso povo, por Cristo nosso Filho. Amém. Podemos nos sentar, vamos obedecer a Deus da nossa vida e a nossa comunidade. Cantemos. Não esteja e pede um pouco do meu plano. Eu respondo ele pode estar esta mensagem o caminho que vai pensarei o meu Senhor me serviu, quero ver a imagem dele, com esse estado que fala. Quero ver a resposta dele. As vezes, às vezes, pode ser eu penso em Senhor. O coração te cuida. Meus pais o verso direção. Esta mesa do Senhor, sou responsável pela casa, te quero isso. Ouvindo a céu, quero ver a imagem dele, não tenho necessário.
Nosso sacrifício e o sacrifício do povo seja aceito por Deus Pai misericordioso. Senhor, ao celebrar nossos mistérios, nossos pedidos, o Espírito Santo estude em nós, aquela da fé que iluminou o apóstolo de São Paulo, para proclamar sempre a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Na verdade, de justo é nosso dever de salvação, dá-nos graça, é nosso dever sempre em todo lugar, segundo a expressão do Deus eterno e todo-poderoso. Pastor eterno, vós nunca abandonais o vosso rebanho, mas orais constantemente sobre a proteção dos vossos santos amigos. Para que ele seja conduzido por aqueles mesmos pastores e colocados no seu reino como representantes do vosso reino. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos das dominações e todos os povos terrestres, entoando os gritos da vossa glória, cantando a nossa voz. Pai de misericórdia, que sobe em nossos dolores
suplicando que descobramos sempre por Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes pães, estas oferendas, estes sacrifícios cristãos, que oferecemos ao Instituto pela nossa Igreja Santa e Católica, concedei paz e proteção, unindo o nosso corpo e governando por toda a terra. Em comunhão com o Papa Leão e o nosso Bispo Rodrigo, e todos os que guardam a fé católica e receberam o sacramento. Entrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a meditação do nosso Cristo. Por ele nós nos oferecemos, e também eles nos oferecem este sacrifício de louvor, os filhos de todos os seus, e elevam a nossas festas, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas favores, a segurança de suas vidas e a salvação da Cristo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, e de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Clemente, Chico, Cornélio e Cipriano, Lourenço Crisóstomo e João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos e santas, os seus méritos e preces, concedei-vos sem cessar a vossa justiça. E com os vossos santos nos louvamos. Deitai a Mãe do Bondade, ao alcance do nossa vida, aí sempre o sempre a nossa família, e grande e poder eterna, e acolhemos os nossos queridos. Dignai-nos, Pai, aceita, abençoar e santificar estas vidas, recebê-las como sacrifício espiritual perfeito, a vida que se torne para nós o corpo e o sangue da vossa amada Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai-vos, vosso Espírito Santo. A véspera de sua paixão, ele conosco, em nossas santas e liberais mãos. Elevou os olhos ao céu, ao Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de graça, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comer. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo que ele colocou os professores para a discussão de liberdade. Ele colocou o Senhor numa rede da condição de ação de graças e ele demonstrou os discípulos. Tomai todos e este é o cálice de Deus. O sangue renove eternamente e será chamado de vós e de todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim.
Depois da memória, que eu tenho aplicado a questão do nosso filho, da sua ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão dos céus. Nós e também nosso povo santo, os oferecemos, ó Pai, entre os três que nos pedem, o sacrifício puro, santo e imaculado, como santo da vida eterna, e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno, esta oferta, como recebemos de que todos no justo papel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote do Cristo. E damos os pedidos ao Deus e que esta nossa oferenda seja levada por sua presença, no altar do céu, pelas mãos do nosso santo anjo, para que todos nós, participando desse altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos libertos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e vos presenderam com o sinal da fé e louvem sobre a paz. A eles e a todos que estamos no Cristo, concedei glorioso a luz e a paz. Concedei-nos a todos nossos pecadores, esperamos na vossa divina misericórdia. Concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, no ouvido dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino Pedro, Felicidade Perpétua, Aleluia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele, não se está a criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, todo e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Peguei as palavras do Salvador e formados do seu divino ensinamento, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos a vossa paz. Ajudar-nos na nossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto guardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos, eles deixam paz e paz. Não nos presos dos nossos pecados, mas a vida é pequena, dá-nos segundo pelas vezes, a paz, sobre o seu Espírito, Pai, e do Espírito Santo. A paz do Senhor seja conosco. Você coragem, Jesus já está no caminho, todos
Nós somos felizes convidados para ser do Senhor, Ele Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tem vários pontos, né?
Amém. Sem respirar, Senhor, nosso Deus, que está previsto que recebemos quase de forma a oferecer nosso e a caridade e sempre cansado e composto do São Paulo e o encontro a permanecer firme nas princípios e consolo da igreja. Por Cristo nosso Senhor. De Corintinho, coração do nosso Senhor. Ó Santo Pai, discípulo de Santo Jesus, e a Jesus, olha as crianças, de nós, para que se recusarmos que eles aqui dessas cidades e pegamos por isso e recebemos por nós pela igreja de São Paulo, possa a de Jesus Cristo. Amém. Coração é São Miguel da Alegria.
ouvidos com São Miguel, São Paulo, Santos Carmo, Santas Cruz, assim que estão em falta dele. A verdade Nosso Senhor da saúde, nosso Senhor da igreja, nosso Senhor da caridade, nosso Senhor das bênçãos e da misericórdia, nosso Senhor da piedade, e a poder saber que o nosso parceiro como espiritual. Dizer uma palavra de nós, tanto nós comprimentos. E uma palavra estou preparando, a palavra nesse lugar foi na igreja, com o Senhor, e esse ano que passou, eu sou missionário da comunicação do Verbo de Deus. Esse ano que passou, nós celebramos 150 anos dessa centenária. O senhor deu um depoimento, que a gente pega lá na Verbo de Deus, falando que o senhor teve um tinha completo com matemática, mas quem não estudando matemática, eu falei para minha mãe. Vamos pensar que o padre Arnaldo Jansen, que é a Santa Arnaldo Jansen, fundador dos vários grande matemática. E meu irmão se perguntou quanto isso. Eu sou hoje. Temos 2 anos de comunicação, eu não consegue ter nada dessa. Esse é o nosso primeiro questionário. Foi a Chica, nunca mais me perguntou. Mas ele disse que até no céu eu gostaria de continuar sendo chileno. Eu gostaria de dizer que nós julgamos uma alegria estar aqui com o senhor, todos aqui os amigos, amigos, obrigado, e que nos momentos de turbulência, nos momentos de horrores, de trevas, estamos juntos, mas sobretudo estamos em momentos de luz, momentos de esperança, nos momentos de alegria. Estamos sempre somos avisados. Tudo está interligado. Se eu levantar conosco, tudo está interligado. É o que o Papa Francisco falou na sua encíclica Laudato Si. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Nunca mais. Todos nós
está e doce você Ai, nossa, os martes é de diversas delas. Vamos fazer hoje no final, viu? E esse plano tão viva da nossa crise é o que fala Francisco que passou no princípio da princípio. E também pedir aos ministros da saúde e universo que esse hoje que lutamos e que todos precisamos a seguir assim e que eu não sou menino também, eu posso ter isso o indivíduo isso que não é especificamente da saúde, mas também tudo está em não. Como se fosse eu queria pedir isso de todo a professora de nossa ridículo, a ministra, a ministra da parte, ministra aqui, chama de ministério, a gestão. Não, tudo bem. A questão do aplicativo golpe.br. O povo pobre não acessa esse aplicativo, não consegue. Porque tem todos que acessam a internet, os operadores de fone têm celular, mas não tem smartphone. Ele não se vai conectar aos internet. Até para pegar uma questão de vacina, tem que ser pelo código. E eles não entram com o código. Não é coitado, eu peço tudo isso para ela, mas só para você ter uma ideia, se a gente levar uma mudança agora no Ministério, que tem um programa chamado de Equidade Menstrual, que é muito importante as mulheres, a trabalhadora do Ministério da Nossa Família, que é poder dar de graça os absorventes. E quando fala da mulher, essas mulheres se cansam também. A gente pega lá a massa popular, a gente da escola, do trabalho, do meio. Tinha uma dificuldade enorme disso, porque várias delas não conseguiam entrar no OBR. A gente já fez uma mudança disso. Agora tem também não conseguir explicar que Deus não tem dificuldade. A gente fez o Ministério da Saúde, que é mais fácil, ainda tem muita dificuldade, mais fácil. A gente fez uma outra mudança, que é todo profissional que está na comunidade de saúde, para a gente, a comunidade de saúde, o médico, pode ir lá direto para a comunidade de saúde, mesmo fazer um pedido da estadual, para a vacina, mas não está correto, não falar isso. Esse porque também os órgãos de controle exigem isso mesmo que criar novas as vezes de produção. Porque nos dá a impressão do pobre foi feito, do governo anterior, foi feito porque as pessoas não tivessem acesso. E continua porque os ribeirinhos, os povos sem terra, os povos indígenas, eu não consegui entrar para pegar meu estado, mas assim, eu sou mais normal que esse. A gente, no mercado de saúde, até o médico que pode ali para direto para o controle eletrônico. A gente tinha muito que o presidente, a ministra da gestão, encontrasse de uma forma, porque ele
usar o controle, mas muitas vezes o controle é tão forte que não é direito. Controla, que ninguém precisa ter o controle, mas o controle que tem a flexibilidade com as populações mais vulnerabilizadas. Por isso, a desenvolvimento digital tem ainda, pela gestão digital do Ministério da Saúde, até caderneta agora, digital também, para saber as vacinas, porque a gente tem uma rede de 10 unidades do médico infectologista, especialista nisso. Se eu me confundo aqui no celular, a cadeira digital, às vezes eu esqueço de uma vacina. Então, chega a mensagem, você está passando pelo problema mais rápido. E com essa luta contra esse vírus, além de ser o aniversário da nossa cidade, foi muito orgulho, eu ouvi as suas palavras. Quem sabe se São Paulo se inspira em São Paulo, se converte também, né? Segue mais os valores de Jesus, como o senhor falou, todo mundo sabe, né? São Paulo sofreu uma conversão, né? Legal de Jesus, legal dos valores, legal de Jesus. Uma conversão, quem sabe, São Paulo tem a coisa da gente, o paulistano da boca descendente de italiano, o paulistano da periferia da nossa cidade, nordestinos e mineiros. E muita gente que está aqui também, né, pessoas que acolheram os barulhos de São Paulo, a gente precisa cada vez mais converter a nossa cidade. Mas, além de ser essa nossa cidade de São Paulo, é um dia mundial do combate da visibilidade da canceria. Aqui, nosso pessoal do Ministério da Saúde, também o programa também, que é a sociedade brasileira, as pessoas que especializam nisso. O pessoal do Morgano, que eu convidei, informar para pessoas que sofreram preconceito, que viveram cancerias, que se aderiram a isso. Aqui, a gente chamar a atenção. E agradecer muito, viu, Padre? Porque a igreja está agora, esse espaço que a gente fala de cancerismo, tem um peso psicológico muito grande. Porque, talvez todos nós vamos lembrar que, desde os tempos livres, do sistema da Bíblia, da discriminação, do preconceito, nós temos serviços também fortes, chamados leprosos. Jesus foi um exemplo de comunidade, chocou muita gente naquela época, ele acolheu, ele tocou, as pessoas achavam que se transmitia no golpe, os precisam de tocar, de abraçar, de acolher, né? E eu, como médico, com certeza concordo com ele, a maior doença que existe no ser humano é o preconceito, é o estigma. Estigma e preconceito na parte das pessoas que procuraram da saúde, procurar o diagnóstico, falar sobre isso, das famílias. Se a Rancelias, né, as paralelas, tinha muito preconceito nos termos que era grave. Esse preconceito vinha até muito tempo, na época da vida do Brasil, como o senhor falou, os filhos foram afastados dos seus pais, né? Os pais eram internados, eram afastados, chamadas clínicas, as colônias, e assim, os seus filhos eram afastados, porque a primeira coisa era uma luta, né? A gente não fez a indenização, a indenização do espírito também. Então, estava aproveitando hoje para agradecer, eu sempre abriu a igreja para isso, eu estava brincando. O pessoal que ajuda aqui na organização da mesa, convidaram a dar uma senhora, eu já, uma vez, a cerimônia do lado da peça, eu estava chamando a mesa da peça, creio um pouco lá para o meu padre aqui hoje, mas é muito funcionário mesmo, isso agradecer muito, eu sempre abri a igreja para isso, quero lembrar, fazer uma homenagem ao Senhor, porque, final do ano passado em dezembro, o Brasil, a Prefeitura recebeu a Organização Mundial da Saúde, o Secretaria do Brasil, para reconhecer que o Brasil foi o primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes a eliminar a transmissão do HIV da gestante do bebê, como a eliminação da transmissão vertical ou na saúde pública. Eu fiz questão de lembrar, eu conheci o senhor, quando o senhor estava numa luta na vida, as casas, recebiam os órgãos, as crianças, os órgãos, os pais da minha família.
Quando ninguém podia acolher essas crianças, quando eu virei conselho de discriminação, o senhor cobrou o reclamatório para acolher essas crianças. Se existe mais casos como essa, a gente não tem mais essa transmissão vertical. Ou seja, a gente conseguiu eliminar a transmissão vertical do organismo, tem fé, a gente trabalha muito para isso, para porque a gente evite a transmissão da transferência do nosso país. O Brasil, como eu falei, vai ter mais casos de transferência ainda. Muita gente pode achar que não existe mais transferência. Nós existe. Ela está muito mais concentrada na cidade, na agricultura, na área rural, nos depósitos, mas tem também nas grandes cidades. E duas coisas são nossos mensagens. A primeira, os profissionais de saúde para todo mundo. Não esqueça que a leucemia não existe. Então, se tiver qualquer tipo de desconfiança, qualquer sinal de sintoma, aquelas manchas desperdiçadas, que a pessoa perdeu o tipo de sensibilidade, desconfie que pode ser leucemia. Os profissionais de saúde aprenderam, muita gente se coloca sem saber fazer diagnóstico, né, André? Então, aprender a ver lá nas páginas do Ministério, os visuais espalhados. A gente não usa assim, essa coisa da telemedicina também, porque às vezes tem um profissional que está lá no meio da região amazônica, está acontecendo atualmente para hoje, até saúde, para ver uma polícia que tem experiência, que tem diagnóstico, então isso é muito importante. E a outra mensagem que é as siglas não se transmitem da pessoa passando ou dando a outra. As siglas aqui não se transmitem daquela área, é uma coisa metodológica. E essa existe. Tem muito bem uma pessoa geral, se tem uma pessoa construída numa casa, tem que procurar naquela casa para pegar outras pessoas, ter espaços de convívio mais frequente. Mais frequente. Isso está nessa coisa de relacionamento. Quando você sabe que fala de relacionar as pessoas. E a vida também está naquele isso, ele está na batalha para aumentar. Teve 8 casos importados no ano passado, aqui em São Paulo, o último caso importado veio para Nova York, foi em dezembro. Não espalhou, não espalhou. E essas situações que passaram cada vez mais, seguindo, as gente tem um convívio mais permanente, isso é mais comum, tem pessoas que vivem fora daquela pessoa, mas pessoas que vivem bastante liberdade, dentro das penitenciárias, um risco muito maior do que as pessoas que então, a gente chamar a atenção dos profissionais de saúde, também de todo mundo. Há pessoal que não está, entendem das teorias, fazer o exame, avaliar e investigar. Uma coisa boa é que uma doença é lentamente tratada. Gente, a gente eliminou a transmissão que a gente fala do HIV, que é uma coisa muito mais difícil de eliminar. Porque é uma coisa que não aparece no sangue, tem que fazer o exame de sangue, tem que dar o remédio para a gestante, tem que fazer o remédio na hora do parto, tem que ver o bebê. É uma outra coisa que a gente não eliminar. Esse tratamento é longo, mas é uma medicação mais fácil de acesso que é possível tratar. Então, muito obrigado, Padre Júlio. O senhor abriu, queria desejar o saúde básico do senhor Paulo e Marisa Vargas, todas as pessoas que trabalharam na staff horária de saúde, e se fosse horário, então, todos nós, como diz o senhor aqui, várias minutos, obrigado. Esse já tem programa, porque da saúde mental, Brasil, outros países, também tem uma coisa legal. A nossa região metropolitana da cidade de São Paulo já foi identificada no mundo, que tem a maior prevalência de problemas de saúde mental. Ele está mudando, né, a atenção dos problemas de saúde mental, que são normal. Tem uma novidade da questão da saúde mental, que é o problema das amostras eletrônicas. As pessoas são pelas amostras eletrônicas, pegar os cassinos, mudar o cassino dentro do celular na casa das pessoas. Eu quero fazer um pedido, né, de quem dá uma condução para a amostra eletrônica, é muito difícil ela sair de você. É possível que a gente apoie ela sair.
Meu desafio vergonha de falar, às vezes é um sentimento de derrota para pessoas, nossa família, os profissionais, é tudo isso que a pessoa tem uma unidade de saúde, que está sendo de saúde, social, ninguém conhece alguém, e se essa pessoa procurar lá, sabe que essa pessoa para dobre, as pessoas podem falar, trabalhar, já que tem que falar mais sobre o nosso trabalho, se é algo que como fazer para isso, as pessoas preferem ter qualidade de saúde, não consegue que quando já esse até também quer falar com muitas pessoas e eles todos os organização ambiental são a porta de isso que é a vista, a as não sai do trabalho e começa muito obrigado ao ministro da saúde, que você tenha saúde profissional. Vai ser um problema e essa é a de situação, especificamente para a questão da segurança. A cartilha do emprego da sociedade brasileira, que está aqui hoje, para poder, você está com a fonte muito grande. Então, permissão. E a cartilha é só proposta ao Ministério da Saúde, ao movimento das pessoas afetadas, das familiares, aos cursos do Brasil e várias outras organizações que atuam diretamente na questão do serviço, não só na questão da população, mas do preconceito, que é considerar a legislação do Brasil. Então, essa cartilha está disponível para vocês no site das sociedades brasileiras de tecnologia. Tem contato, tem acesso, tem que mandar cartilhas, ou fisicamente, ou eletronicamente. Então, vocês. E lembrando que a cartilha é da Campanha Nacional de Sombra da Ciência e a sociedade pediu para desdobrar diretamente com a população, somando esforços com essas organizações. Então, eu posso agradecer ao ministro, ao Pátrio, ao Fernando também, para desenvolvimento disso. Obrigado. No final, como sempre, nosso querido Santa Rosa de Lima está em material a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade desse ano é sobre a teologia. Ele veio morar em Penhões. Então, nós temos aqui o convite e tem o fundamental da campanha da fraternidade. Ele veio morar entre nós. E a Santa Caléria também. Está todo aqui na pontinha ali de fora. Quem sai por essa porta daqui não vê a pontinha. Então, está bem ali do lado, para que eu queria muito que todos passassem lá, que a gente possa divulgar esse material, que é feito com os irmãos em situação perigosa. Esse daqui, ministro, eu estou buscando toda isso aqui, mas tudo é sempre para você. E todos gostam de participar. Eu estou aí na oportunidade. E é um problema social muito fundamental, porque tira toda a individualidade.
todos nós podemos ajudar estando ali na igreja, nós precisamos disso. Vou passar por aqui. E todos em pé, a bênção final, e trago todos os nossos alicortes indivíduos também, material da campanha contra a hanseníase e já nos preparando para a campanha da fertilidade. E depois da bênção, vamos cantar o Pai Nosso dos Mártires, o parceiro de Deus que está aqui conosco, e agradecer mais o conjunto da música e do povo que está conosco sempre, esteja conosco. Vocês veem, só nos abençoe. Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é a vossa alegria, junto da Virgem Maria. Hoje agora, irmãos em frente. Jesus vai conosco. Boa viagem. Ah, nós também. Matsue.